O sujeito tinha vários apelidos. Ele era o fantasma, para muitos, embaixador, para outros tantos. Nomes próprios, então, teve inúmeros. Nasceu Luiz Carlos, passou por Luiz Henrique, foi preso como Vitor Luiz. Mas o seu codinome sempre foi um só e fazia tremer quem o ouvia. Cabeça Branca. Ele foi o maior narcotraficante da história do Brasil, sem produzir ou vender um só grama de cocaína. Durante 30 anos, prosperou na sombra. Era diferente de outros grandes nomes do crime organizado. O dele nunca ocupou o noticiário de jornais e televisão. A polícia não tinha sequer sua identidade, não conhecia seu rosto. Era mesmo um fantasma. Não por acaso, a palavra spectrum, fantasma em latim, foi a escolhida para batizar a operação que finalmente identificou, localizou e prendeu Cabeça Branca. Foi uma operação exemplar da polícia brasileira, uma espécie de lava-jato que deu certo. A história e os bastidores da caça ao super bandido são narradas com clareza de detalhes pelo jornalista Alain de Abreu em seu livro Cabeça Branca, recém-lançado. Está no livro. No primeiro interrogatório dele, o narco-criminoso perguntou: "Como é que vocês me pegaram, doutor? O que eu fiz de errado?" Bom, para responder essa pergunta, ninguém melhor que o responsável pela operação, o delegado da Polícia Federal Elvis Seco, hoje adido diplomático, que se junta aqui ao craque da reportagem Alain de Abreu para uma conversa sobre este fantasma de carne, osso e muitos, muitos milhões de dólares. Bem-vindos. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Obrigado, Bial. Alain, você já cobriu outros casos relacionados ao narcotráfico. Parece uma área que você se especializou, pelo menos domina. Em 17 a 4 anos você lançou um livro, Cocaína, a Rota Caipira. Livro que tem um capítulo dedicado ao Cabeça Branca. Como é que começou esse seu interesse? Como é que você começou a cobrir o crime organizado? Bial, eu sou repórter já há 20 anos e a gente às vezes foca muito no tráfico varejista, das favelas, enfim, das facções, mas se esquece também do atacadista, que é a pessoa que mais lucra com essa atividade criminosa, né? Então, desse processo de pesquisa meu, nasceu o livro Cocaína, a Rota Caipira, em 2017. E o Cabeça Branca, como você bem disse, ele era um capítulo, porque ele não podia estar de fora. Mas eu lancei o livro em maio de 2017, e em julho o Cabeça Branca foi preso. Né? E eu já vinha tendo contatos com o Dr. Elvis por conta do livro Cocaína, né? Ele havia coordenado algumas operações importantes contra o tráfico de cocaína nessa rota que eu trabalhava naquele livro. E ele me despertou interesse também para esse personagem. A Colômbia conhece muito bem os seus grandes narcotraficantes, né? E o Brasil não conhece, né? É interessante esse fenômeno. Então, doutor Elvis, a gente pode dizer que esse livro aqui começou por uma dica sua, né? Você disse, esse cara é diferente, essa história é diferente. A que você estava se referindo? Biel, quando eu ingressei na Polícia Federal, eu ingressei ainda como escrivão, depois como agente, em 1996. E depois fiz novo concurso para delegado. O que acontece é que ao longo da carreira, e principalmente quando eu ingressei na Polícia Federal, eu já ouvia falar sobre o Cabeça Branca pelos policiais mais antigos. Ele era como uma lenda, que nunca havia sido preso pela Polícia Federal por tráfico de drogas e que tinha uma história de riqueza e de envolvimento com o tráfico de drogas muito peculiar. A gente não atribuía a ele uma questão da violência que você vê hoje nas facções para controlar a fronteira. Ele tinha um propósito de lucrar com o tráfico, mais utilizando a sua logística e o seu poder financeiro. E como no decorrer da carreira eu aprendi que o combate ao tráfico de drogas não poderia ser feito somente pela apreensão da cocaína, eu desenvolvi uma expertise com muito trabalho e estudo também na questão da lavagem de dinheiro.
E depois de ter feito, como o Alan disse, algumas operações bem grandes, até então, 2015, a Operação Ferrari sobre a facção paulista, uma célula que deu 100 milhões de patrimônio, toda a operação de lavagem de dinheiro, foi a maior da história, com 100 milhões de patrimônio. Depois de 2016 eu fiz uma nova operação. Eu me senti apto a combater esse fantasma que eu conhecia há mais de 20 anos. Para a gente ter uma ideia do tamanho dele, o que ele representava no narcotráfico brasileiro e internacional? Qual era a dimensão? Eu vou te dar uma ideia concreta. Eu gosto de falar de fatos concretos. Por exemplo, quando nós o prendemos e tivemos acesso pela primeira vez ao material referente ao Cabeça Branca, eu digo planilhas, que nós tínhamos compradores de cocaína de outros países, e aí chamou muita atenção porque você tinha ali sérvios, italianos, espanhóis, portugueses, e a planilha, ela dava de 2 anos apenas antes da prisão, ela dava dados referentes à quantidade de cocaína que ele colocava em solo brasileiro e a movimentação em dólares. Então, algo em torno, somente em 2 anos, que nós temos numa planilha de 30 a 40 toneladas de cocaína, com aquele grupo logístico, e em torno de 180 milhões de dólares de movimentação financeira. E é importante que se diga que essa dimensão, não é da quantidade de cocaína que se apreende, mas a quantidade de cocaína que se evita que ingresse em solo nacional. Então, o poder desse homem no narcotráfico, na questão da logística, por exemplo, nós identificamos e sequestramos 16 fazendas em solo nacional que juntas davam uma área maior que muito município. E eram no Mato Grosso, fronteira com o Pará, próximo da Bolívia. Então, pode falar. Não, eu ia comentar com o Alan que como é que um sujeito com essa fortuna, com esse poder, né? Ninguém sabia dele, era isso que era tão distinto comparado a outros barões do narcotráfico, que acabam por ficar meio exibicionistas, comprando carros bonitos. O Cabeça Branca era diferente? Totalmente diferente. Você nunca vai ver uma foto do Cabeça Branca do lado de um carro de luxo, por exemplo. Nunca. O Cabeça Branca era a antítese de qualquer comportamento de ostentação. Um policial paraguaio me disse algo que me marcou assim, durante a apuração do livro. Ele disse que o Cabeça Branca ele difere dos outros porque ele nunca caiu na tentação de demonstrar todo o poder e a riqueza que ele angariou nessas 3 décadas do crime. E porque é muito natural do ser humano ter a vaidade, né, a própria ganância e a ostentação. E ele nunca... a disciplina que ele teve em manter-se discreto nessas 3 décadas é algo absolutamente incrível. Assim, né? Isso requer uma disciplina muito grande por parte de um criminoso, né? É um tipo de inteligência, inegavelmente. Agora, para a gente entender melhor, a gente já falou isso, para o público acompanhar essa história, que é uma história cheia de detalhes e muito reveladora de como funciona o tráfico e por que não funciona a guerra às drogas, mas a gente vai chegar lá, pelo menos como ela está sendo conduzida. Uma é que esse cara nunca produziu ou vendeu 1 grama de cocaína. Ele era como se diz no mercado financeiro, um broker, um atravessador. E para a gente ter uma ideia de que margens de lucro a gente está falando, doutor Elvis, quando o sujeito, no caso um atravessador como Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, se especializa em cocaína. Milhões e milhões de dólares. Mas só para se ter uma ideia, como ele era um comprador assíduo dos fornecedores bolivianos e peruanos, ele pagava em torno de 2.500 a 3.500 o quilo de cocaína. E ele vendia isso... De dólares, desculpa. Ele vendia isso com uma margem de lucro de pelo menos 80% a 100% em cima desse valor. E o Alan deixou bem claro no livro isso, né? Utilizando logística. Ou seja, ele era o sujeito responsável por oferecer uma área grande para receber essa cocaína dos países produtores
ele tinha uma logística incrível para conduzir essa cocaína até os pontos próximos dos portos, onde ela seria exportada. Dali, do momento que você tem a cocaína nos depósitos para ser exportada para a Sérvia, para a Espanha, para Portugal, já não era mais problema dele, era problema de quem estava comprando. Então, isso lhe dava um lucro absurdo e também lhe dava uma condição de não necessitar guerrear com facções criminosas. Isso que eu ia perguntar. Facções mais conhecidas, organizações criminosas como o PCC, como o Comando Vermelho, eram sócias ou clientes dele? Posso dizer que eram clientes, porque como ele tinha essa facilidade toda, porque o mais difícil é você ter uma logística para trazer a cocaína para dentro do país e podê-la distribuir. E ele tinha isso em mãos. Então você comprando cocaína, não digo essas facções criminosas, Comando Vermelho ou PCC, você teria ele como um fornecedor, ou seja, elas seriam mais clientes, não necessitaria, por exemplo, de uma guerra de controle, porque ele já estava nesse caminho há 30 anos e ele conhecia. Então, assim, todo o desafio de poder chegar, aprender, identificar, assim, foi uma coisa extremamente trabalhosa. Por isso que quando você disse no início, onde foi que eu errei, doutor? Ele não errou, nós acertamos. Com que orgulho você pode dizer isso? Não, essa é realmente uma operação eletrizante. Você lê o livro como quem vê um filme de ação. É incrível. E você acha também que ele não errou, Alain? Foi o Dr. Elvis que acertou? Olha, eu acredito, viu? Eu acredito, porque realmente ele não... talvez o erro dele, talvez tenha sido que foi ficar no Brasil. Ele subestimou, eu acho, porque assim, é um ponto importante. Ele, claro, ele manteve-se longe da prisão ao longo de 3 décadas, não só por conta dessa disciplina e se manter discreto, mas por conta da corrupção também, é bom que se diga, né? Infelizmente é um problema grave isso, e é notório que ele corrompeu muitos policiais para se manter nessa condição. O sujeito com o poder financeiro desse, meu Deus, não... Agora, vamos lá. Alain, você disse que Cabeça Branca, sem dúvida, era uma exceção. E era uma exceção por ser discreto, absolutamente discreto. Porém, a maneira que ele sinalizava para os pilotos de avião não era exatamente discreta para onde eles deviam trazer a droga. Vamos ver numa reportagem de nosso arquivo. A polícia diz que Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca, tentou comprar essa fazenda meses antes de ser preso. A propriedade tem um detalhe que atraiu o traficante. Algo que só dá para ver lá do alto. É o nome, Branca. Esse nome orientava os pilotos que vinham da Bolívia trazendo cocaína. Era só eles lançarem os pacotes. Outra equipe de traficantes recolhia tudo em minutos e levava a droga para um depósito da quadrilha. Doutor Elvis, como é que vocês descobriram isso? Porque só se voar, alguém voou lá e deu a dica, viu aquele negócio? Como é que foi isso? Olha, todos os bens e acesso às fazendas, a maioria delas, foi depois da sua prisão. E quando nós começamos a levantar todas essas fazendas, nós utilizamos aí uns drones para poder visualizar essas fazendas por cima. Então é importante saber, essa informação é fundamental. Só conseguiram saber isso depois dele preso. Porque primeiro você estava procurando alguém que você sabia que era esse homem poderoso, mas não tinha ideia de quem era. Por que era tão difícil chegar a ele? Tem a ver com a corrupção dentro do próximo serviço de informação da Polícia Federal? Olha, primeiro, a questão da corrupção ela é pesada, sim. Segundo, a descrição dele dificultava muito. Porque geralmente quando eu deflagrei, por exemplo, a Operação Ferrari, você tinha ali os membros do PCC ostentando muito com exatamente carros como Ferrari, Lamborghini, e aquilo chama atenção. E no caso do Cabeça Branca, a descrição foi um fator muito dificultante. E também o fato de as últimas imagens que nós temos, e o Alain, eu compartilhei isso com ele, é de 15 a 20 anos atrás. Eu quero mostrar, o Alain descreve no livro dele, que no seu escritório você tinha 2 fotos. Isso. Olha só, vamos ver quais são essas fotos.
uma foto de 1990, de um certo Luiz Carlos da Rocha, e outra de 2012, um certo Vitor Luiz. Essas fotos você tinha como chegaram a você e o que elas... O que significava você olhar para elas na parede do escritório todo dia? Olha, assim, essa foi esse foi o momento crucial. Quando nós começamos a cruzar as várias imagens que captamos com a foto antiga, essa foto chamou a atenção minha e da equipe. E nós ficamos em dúvida. O que foi que eu fiz? De forma bem cautelosa, sigilosa, eu pedi para o nosso Instituto de Identificação da PF em Brasília para fazer essa análise facial. Com muita atenção, não vou mentir, fiquei esperando o resultado. E depois de 4, 5 dias, saiu o resultado falando 100% de compatibilidade. Então, quando nós vimos essa imagem, você me pergunta o que ela representa tudo. Porque aí nós tínhamos um rosto e um nome para poder caçar e chegar até a prisão. Então, esse foi um momento crucial, porque muitas vezes, Biel, durante a investigação, eu e a equipe, como era muito pequena, né, nós tínhamos momentos de desilusão e também preocupação, porque chegou um determinado momento em que todo aquele mapa de lavagem de dinheiro feito, mas onde está o sujeito? Qual é o rosto e o nome dele? E vocês não podiam errar, né? Não. Se desse o bote errado, aí o sujeito desaparecia para sempre. E mesmo assim, Biel, nós não sabíamos onde ele vivia em Sorriso. A questão de você descobrir o endereço dele em Sorriso foi 24 horas antes da prisão. Uau! Então, até o último momento você não tinha certeza de nada, nenhuma garantia de que daria certo. Não. Eu imagino o seu estado de espírito. Estado de espírito, estado de nervo. E a equipe, em alguns momentos, me ligavam, né, e falavam assim, nós vamos sair humilhado disso, né, porque vai queimar nossa carreira, porque todos tentaram e nós não conseguimos. Se nós não conseguirmos, vai ficar ruim. E eu ouvi muitas vezes que eu era sonhador, visionário, né? Mas falar isso para mim é como se jogar lenha na fogueira. Então, não vou mentir. Quando nós descobrimos o endereço e aí ficou na mão a questão da localização, aquilo foi assim, tirar uma tonelada. E a outra tonelada foi quando ele foi preso. Mas foi extremamente tenso. E ele foi preso quando estava indo fazer uma prosaica visita à padaria. Nós temos aqui a gravação do momento em que a Polícia Federal finalmente prendeu o Cabeça Branca, essa padaria em Sorriso, no interior de Goiás, em julho de 2017. Você tem noção que você era o número 1 do Brasil, hein, Cabeça? Eu sabia, eu não sei pra mim. Ah, mas você vê a internet. Mas eu tô fora de contato com todo mundo há muito tempo, não tenho contato com ele. Então, mas é porque a gente sabe que você trabalha de outra maneira mesmo. No mato, lá pra cima, lá pro Pará, fiquei pra um bom tempo lá, depois eu vim pra cá, nem lá, nem internet não tem, pra falar bem a verdade. Mas ninguém falava assim, você é o primeiro do Brasil, o número 1 e tal. Você não viu ele mostrando pra você capa de revista ali? Sim, mas é a imprensa que fala, né? Eu te falei, né, amigo? Melhor ser preso que ser morto. Não é verdade? É verdade. Tem que respeitar um outro, eu respeito vocês, respeito os outros, fica muito me respeita também, não? E a sua esposa aqui não sabe, então, que Não você sabe, é o Cabeça Branca? Não sabe nada, nem sonha com nada. Ela acha que você é o Vitor. Claro, até que eu tenho filho com ela, registrado no meu nome. Como que você fez a documentação? Lá no Paraguai. É? Levar pra lá no Paraguai, não sei nem quem fez, falar bem assim. É. Bom, vou resumir, não sou nenhum santo, mas tem muita coisa já nas minhas coisas, não tem nada a ver comigo. Nada. Melhor preso do que morto. Esse é o pragmático Cabeça Branca. Eu imagino, agora falando em estado de espírito, como você, delegado, se sentiu nesse dia. Olha, por falar a verdade, eu chorei. E depois, quando nós fomos para a superintendência para acompanhar, eu, e na época o Dr. Rosalvo e o Dr. Igor, pulávamos que nem criança, de tanta adrenalina e emoção presa para fazer essa prisão e realizar tudo isso, né? Foi um feito, Biel, que o Alan ele coloca no livro e valoriza muito o trabalho,
tudo que foi feito por bons policiais durante décadas para tentar prender ele não foi. Doutor Elvis, quando ele pergunta onde foi que eu errei, ele está demonstrando, na verdade, uma grande admiração pelo seu trabalho, né? Passou o recibo, né? Foi, ele falou, a primeira coisa que ele me disse, assim, entre outras, né? Foi assim, parabéns, doutor, que operação. Olha, e que o bandido tem autoridade para dizer isso. Escuta, na operação foram apreendidos 4,5 milhões de dólares em espécie na hora e mais de 1 tonelada de cocaína também. E até hoje, com os sequestros, o confisco, a apropriação de bens ilegalmente adquiridos, já se recuperou o valor de mais de R$1 bilhão. Não estamos falando de um milionário, era um bilionário. Alain, a gente vê aí nessa conversa que ele tem depois de capturado no carro, um sujeito bom de papo ali e tal. Ele impunha o respeito por essa coisa diplomática do apelido embaixador ou pelo medo mesmo, como em geral fazem os bandidões? Pelo medo. Ele é muito temido no mundo do crime. Ainda hoje é muito temido no mundo do crime. Só que ele tinha uma violência focada, né? Ele não era, por exemplo, um Pablo Escobar, que tinha uma violência disseminada, né? Que matava centenas de pessoas para atingir um objetivo, enfim. Você nunca vai ver esse comportamento no Cabeça Branca, mas ele era muito violento quando ele via seus interesses contrariados, sem dúvida nenhuma, né? Até o episódio na operação que mostra isso. Depois a Polícia Federal captou um celular do Cabeça Branca, mostra uma ameaça de morte que ele faz contra um funcionário do porto, um terceirizado dele, no Porto Paranaguá, né, que teria desviado de cocaína dele. A gente tem essa gravação aqui, vamos escutar o jeitinho dele intimidar, ameaçar. Eu não quero mais saber de confusão deles. Ou eles fazem ou me devolvem o que é meu e acabou. Pode deixar bem claro isso. Se devolvendo o que é meu, não vamos ter nenhum problema. Só que eu quero tudo o que é meu. Não pode me faltar um centavo, tá? E porque se faltar um centavo, aí eu já não vou perdoar. Eu não quero saber quem que é, tá? Nós vamos para cima e vamos resolver. Eu como a cabeça dele, que eu te falei, vou comer mesmo, tá? Porque ninguém é palhaço de ninguém. Eu botei o meu dinheiro confiando na palavra. A minha palavra foi cumprida. Esse dinheiro não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre. É muito dinheiro, mas não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre. E eu gasto 10 vezes isso aí para pegar eles. E eles, eu acho que eles não vão ter condição de gastar 10 vezes isso. Porque eles estão querendo me roubar uma mixaria, eles não vão ter condição de gastar mais que isso para brigar comigo. Então você pode avisar bem eles isso, tá? Se quiser, você pode mandar essa gravação para eles, tá? Se eles soubessem, ainda bem que eles não sabem quem sou eu, que eu acredito que você não deve ter falado. Se eles souberem quem sou eu tenho certeza que eu não ia fazer isso, tá? Um grande abraço para você, tá? E vamos aguardar então. Ele tinha plena consciência da reputação dele. Comer a cabeça. Avisa que eu vou comer a cabeça dele. Até agora, doutor, ele está condenado há quanto tempo? Onde é que ele está? Quais são as últimas notícias que temos dele? Olha, somando as penas, já tem mais de 100 anos. E é interessante porque a grande maioria das penas, principalmente na Spectrum e nas fases subsequentes, quase todas lavagem de dinheiro. Então, veja como é importante a mudança de estratégia. Enquanto uma ação penal por tráfico de drogas leva anos, a de lavagem de dinheiro, por cada bem, uma fazenda, outra fazenda, outra fazenda, ela pode ser concluída em meses, né? E as condenações vão se somando. Então, quando eu falo da estratégia, até nisso, porque o trabalho ele não termina com a prisão, ele termina com a condenação. Então, a gente busca também fazer um trabalho muito bem feito no conjunto probatório para que ele seja preso. Ele está preso no Presídio Federal em Brasília, isolado. Pelo menos os nossos presídios federais a gente tem que dar o braço a torcer, que são muito bons e incomunicável. E você sabe que tudo que é falado e feito dentro do Presídio Federal é monitorado e gravado. Então, ele não tem como, por exemplo, gerir o seu negócio mais, como acontece em alguns outros presídios. Ele está nessa condição.